Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, é gratuito. E para quem não sabe, o Café com Ouro tem 4 pilares, que é estética, autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Então, estou muito feliz, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Para quem não sabe, nós também estamos no Spotify, então se você não nos segue lá no Spotify, no podcast Café com Ouro, siga-nos e acompanhe. Hoje nós temos um convidado muito especial, inclusive vocês viram que nós estamos em um ambiente diferente, né? Estamos aqui na sede da ICCOM e hoje o meu convidado de honra, seja muito bem-vindo, Ismael Cardoso. Nós vamos falar um pouco sobre a história da ICCOM, que é a empresa onde o Ismael está à frente hoje, e também vamos falar sobre empreendedorismo para estética, para esteticistas. Então, se você é esteticista, fica nesse vídeo. Se você gosta de saber mais sobre empreendedorismo, também fica nesse vídeo e segue aí no Spotify para você escutar sobre esses assuntos que com certeza vai fazer diferença aí no teu dia a dia. Então, muito bom dia, seja bem-vindo, Ismael. Bom dia, Lu, bom dia a todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo nesse momento. Obrigado pelo convite, é uma honra poder estar recebendo vocês aqui na sede da ICCOM para falar sobre um projeto muito legal, né, que é o projeto Café com Ouro, né, é inspirador, né, com base nesses pilares. E é sucesso e vai ser sucesso cada vez mais. Então eu fico muito feliz de poder estar participando, tá, Lu? Espero que a gente possa trazer um pouquinho do que a gente sabe, das nossas experiências, do que a gente vivencia, do que a gente vive, falar um pouquinho de como começou a ICCOM e entendendo o que a gente pode contribuir aí para esse segmento do empreendedorismo, segmento da estética, aí, na qual você está muito bem inserida, que é o teu... que a gente vê o brilho nos teus olhos toda vez que você toca nesse assunto, que a gente sabe que é paixão, né? Sim. Paixão pelo empreendedorismo, paixão pela tua profissão, tá? Então, muito obrigado, fico feliz pelo convite, poder estar participando, tá bom? A honra é toda minha, então pegue o seu cafezinho e nos acompanhe aqui. Quero dar ênfase na história, primeiramente, do Ismael, de como ele começou, né? Então, hoje ele auxilia aí muitos empreendedores, mas ele também é um empreendedor. Então, a gente gostaria de saber, né? E a gente sempre gosta aqui no Café com Ouro também de compartilhar histórias. Por quê? Porque a gente acredita que toda semana, se a gente ouve uma história de uma pessoa que também saiu do zero e que está trilhando um caminho aí de sucesso, que já se destacou na sua área, a gente gosta de estar compartilhando e ouvindo essas histórias porque são inspirações, né? Então, Ismael, a gente gostaria de saber um pouquinho de como começou, né, o teu ramo aí na área de contabilidade, né? E nos conte um pouquinho da sua história, como foi a sua trajetória. Bom, vamos lá. E a história é longa, a gente tem que voltar lá atrás. Mas o legal do empreendedorismo é que quando você começa a empreender, tem muita gente que te apoia, né? Tem gente que não fala nada, tem muita gente que te apoia. Mas o mais legal é que ninguém fala que não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai doer. Eu sempre falo que são as dores do empreendedorismo, né? Que você vai dia após dia, né, vai sofrendo as suas dores, vai encontrando seus próprios remédios e vai alavancando. Diferente do que muita gente pensa, quando a gente fala em empreendedorismo, não basta ser bom no produto ou no serviço que faz. Muito se engana quem acha que vai ser sucesso, vai ter um case de sucesso baseado num produto ou baseado num serviço que presta. Vai muito mais além disso, né? Sim. Porque essa pessoa ela pode ter o melhor produto do mundo. Só que se ela não tiver venda, se ela não tiver gestão, ela não vai conseguir propagar esse produto ou esse serviço de forma tão eficiente. Então, o difícil é isso. É entender que antes de ser... E eu sofri muito com isso também, inclusive, tá? Quando a gente começa debruçado, né? E contigo também acredito que não tenha sido diferente, né, Lu? Quando a gente começa debruçado em cima de querer prestar o melhor serviço, de querer... E a gente acaba
se esquecendo que antes de ser contador, de ser esteticista, nós somos empresários. E quando a coisa começa a andar, quando os projetos começam a andar, quando você começa a entender que você precisa fazer gestão, aí a mudança de mindset é que ela demora um pouquinho para mudar, né, esse mindset de sair dessa 100% de operação, onde você tem que só cuidar do produto ou do serviço, para virar para o lado do empreendedor. Então, quando isso acontece, você acaba sofrendo um pouco menos. Porque você começa a entender outros pilares dentro do teu negócio. Então, não basta ter um produto bom, um serviço bom. A gente tem que olhar e se debruçar também em cima do pilar da gestão, da pilar do ser empresário antes de ser o profissional na qual você é. Perfeito. E falando um pouquinho da ICECOM, como que a ICECOM começou? Bom, eu estou inserido no segmento contábil aí já há alguns anos aí, acredito que há uns E já perdeu. 15, 18 anos aí a gente já se perdeu nas contas. Já se perdi nas contas, porque realmente faz um bom tempo. Claro, a gente começa, como todo mundo que começa numa contabilidade, você começa trabalhando num escritório como office boy, indo à parte de bancos, instituições, Receita Federal, Prefeitura, Receita Estadual e tudo mais, indo nos clientes, pegando documento, trazendo para o escritório, e aí você evolui. Aí quando você evolui, você vai para organizar o arquivo dentro do escritório, ou vai para a parte de você começa a imputar as primeiras informações dentro de um sistema contábil, né? Então eu já peguei essa fase, quando eu entrei na contabilidade, já peguei essa fase de já ter uma estrutura mínima tecnológica, mas já ter, né? Mas a gente sabe que há um passado não tão distante aí, acredito que 20 e poucos anos atrás aí, a contabilidade era completamente diferente, né? Ela era um processo muito mais arcaico do que se tem hoje. É eficiente, mas um processo muito mais trabalhoso. Então, e aí, a gente, comigo não foi diferente. A gente começou dessa forma assim, trabalhando lá como office boy e tudo mais. Na verdade, eu trabalhava num supermercado, como pacoteiro, né? Olha só. E nesse supermercado tinha Isso contabilidade. Com quantos anos? Eu acho que uns 16, não, menos, 14, 15 anos, em torno disso daí. Como que você despertou nessa época, com os 16 ali, quando você começou a trabalhar, Sim. você já despertou para a contabilidade? Nada, não tinha noção nenhuma de que eu ia estar hoje nesse segmento, nesse cenário. Não tinha noção nenhuma. Já vou contar como que foi o despertar para a contabilidade. Eu trabalhava de pacoteiro nesse mercado, então pegava as mercadorias, colocava na sacolinha, colocava no carrinho, levava nos carros e tal. Mas eu trabalhei bem pouco tempo fazendo isso. Dentro desse mercado tinha a contabilidade que era em cima, tinha a parte de cima, tinha o departamento contábil lá. E aí eu trabalhei alguns dias ali como pacoteiro, acho que 2 meses talvez, nem me recordo se deu isso daí. Aí um dia desceu o contador do mercado, desceu lá e falou para a fiscal de caixa que precisava de um menino que fosse bom, rápido, para poder, porque o office boy do escritório não tinha ido aquele dia. E aí me pegaram, não sei se era porque era o primeiro que estava na frente, mas me pegaram e mandaram ir para cima. Eu subi lá, e aí ele falou, tem que fazer isso, e eu peguei a minha bicicletinha e me mandei. Aí fui, fiz, daqui a pouco já estava lá de volta. Aí no outro dia o office boy voltou, né? Aí ele ficou acho que mais 1 ou 2 dias lá, e aí o contador falou que ele não precisava mais ele vir e foi lá para o fiscal de caixa e falou, fala para que ele subir de volta lá em cima. E aí eu subi para lá e ali eu comecei, né? Aí mudou o contrato, depois essa contabilidade saiu, ela se desmembrou desse mercado, desse supermercado, veio aqui pro centro de Beltrão, e aí me trouxeram junto. E ali foi. E ali eu comecei a pegar as primeiras contabilidades, o primeiro fiscal para entender e tudo mais. Aí eu saí, fui para um outro escritório, aí até que eu me formei. Aí eu entrei na Faculdade de Ciências Contábeis. Mas só para você entender o porquê que eu decidi fazer Ciências Contábeis e não qualquer outro curso. Um pouco porque eu já estava inserido, então eu já estava começando ali nesse cenário de contabilidade. Mas o que me chamou a atenção foi que no primeiro final de ano ali que eu estava dentro dessa contabilidade, houve uma janta de confraternização de final de ano e foi na casa do contador, né? Sim. E eu não fazia a mínima ideia de onde que era a casa, né? Enfim, sei que eu peguei minha bicicletinha e me mandei. E aí eu cheguei na frente da casa, eu olhei para aquela casa assim e falei...
Ficou assustado. Rapaz, eu acho que é isso que eu vou fazer da minha vida, porque eu quero uma casa dessa. Olha Então, o start foi aí, sabe? E você tinha quantos anos? 15, 16, por aí. Em torno disso daí, 15, 16 anos. E aí eu falei, caramba, é isso que eu vou fazer. E aí comecei, daí logo já... Eu tava no ensino médio ainda, mas daí logo já terminei o ensino médio e aí já entrei na faculdade. E aí foi, daí a gente teve a trajetória da faculdade, entre perrengues, daí não tinha dinheiro para mensalidade, ou tinha dinheiro para mensalidade, ou para o ônibus, ou para alguma coisa, né? Para os dois não tinha, né? Aí eu comecei a trabalhar de garçom, eu trabalhava de garçom, final de semana, e eventualmente alguns dias da semana, quando ou não tinha aula, ou quando apertava o negócio, o pessoal me ligava, e aí, chegando da faculdade, eu ia fazer alguns bicos de garçom, mas o fixo mesmo era sábado de meio-dia, sábado à noite e domingo à noite, que daí a gente trabalhava de garçom para complementar a renda, para poder se virar aí. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu tive a oportunidade de sair desse escritório para um outro escritório, aí navegar um pouquinho em outros departamentos dentro desse escritório, que era um escritório que tem aqui em Beltrão, inclusive, que é um escritório um escritório que tem mais produtos e serviços dentro do seu portfólio, né? Então eu pude navegar um pouquinho. Aí eu fui para o departamento da consultoria, fui para o departamento de tecnologia, sistema e tecnologia, que aí foi onde me abriu um pouco os olhos para essa parte mais tecnológica dentro do departamento contábil. E aí, formado com CRC na mão, né? Pensei, e agora? E aí surgiu a oportunidade de eu ir para dentro de uma empresa, né, uma grande empresa aqui de Beltrão. Aí eu fui prestar serviço lá dentro. E aí você saiu da onde você estava? Saí do escritório de contabilidade e fui para essa empresa, né? E daí lá eu fazia folha de pagamento, apurava imposto, fazia fiscal, fazia contábil, fazia tudo, né? Você teve muitas experiências. A gente conseguiu navegar um pouquinho, né? Então, assim, não tive nem tantos professores ali, né? Então, eu não tive quem sentou muitas vezes do meu lado para falar, viu? É assim, assim, assim. Então, foi muito na tentativa e erro mesmo. Então, apanhando mesmo para aprender. Então, assim, aí eu consegui navegar um pouquinho entre fiscal, departamento contábil, departamento pessoal, parte de folha de pagamento, que são os que até então eram os principais serviços prestados por uma empresa de contabilidade. E aí foi até que um belo dia um conhecido, né, um conhecido meu falou, Ismael, você trabalha em contabilidade, eu preciso constituir a empresa, faz para mim? Falei, caramba, eu faço, deixa para mim, eu sou contador formado com CRC e tudo, deixa para mim. E aí, como é que faz para constituir uma empresa? Então, olha, não foi fácil, mas consegui descobrir, aprendi, foi... E aí começou. E aí eu estava dentro dessa empresa ainda, trabalhava lá como contador. Mas aí o tempo foi passando e eu comecei a entender que fazia sentido, né, ter alguma coisa a mais, né? E aí veio uma empresa, veio outra, e aí eu acabava fazendo à noite, né? Tinha um computador lá no meu quarto e a gente fazia... E eu fazia contabilidade à noite, isso. Fazia à noite, então final de semana, à noite, tudo mais. Né? Aí a Mayara, que é minha esposa e tua prima, inclusive, né? Aí a gente entendeu que já fazia sentido um pouquinho ter um telefone, né? E ter alguém ali para poder atender um cliente ou me ajudar também. E aí ela começou. Isso daí foi por volta ali de 2014, por ali, que a gente, de fato, começou assim. Mas ainda sem projeto, sem... o que vai ser a ICECOM, aonde a gente quer chegar... e eu ainda trabalhando dentro dessa empresa. Então ela começou a me ajudar um pouco nessa parte e a gente foi escalando. E aí vem um cliente, vem outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. E aí eu comecei a me desligar um pouco dessa empresa. Eu tenho uma data na minha cabeça, que é outubro de 2014, foi quando a gente falou que realmente precisava ter uma placa ali na frente, um telefone e uma porta aberta. Né? Então, onde você bateu o martelo e falou, agora preciso... não chega a ser eu bater o martelo, porque assim, bater o martelo e entender que tinha que olhar para isso como um negócio e não como um escritório de contabilidade, veio muito depois. Então, que aí veio depois que o Davi nasceu, que aí você agora eu sou pai, agora tem alguém que depende de mim. O que eu vou dar para esse moleque? Né? O que eu vou poder oferecer para ele? Aí que foi que... Então a gente vê aí, 2015, 2016, 2017, 2018, assim, já com escritório, mas sem muita
assim, muito projeto, talvez, assim, a longo prazo, estruturado. Mas aí a gente já estava com uma equipe, já em 2018 a gente já estava em 5 pessoas no escritório, então já tinha uma carteira de clientes bacana, uma carteira de clientes assim que já sustentava o negócio. Aí o Davi nasceu. E aí por 4 meses a gente teve que abandonar tudo e a gente se mandou para Curitiba. E aí quem conhece a história sabe que foi uma história muito bonita, né? Uma história que a gente se orgulha muito. Então foram 4 meses lá e aí a gente voltou. E aí dá aquele tempinho para baixar a poeira, para você entender um pouquinho, digerir um pouquinho, né? E aí, início de 2019, foi onde eu pensei que, eu não tenho que ser contador, eu tenho que ser empresário. Nós temos que olhar para isso aqui como um negócio. E aí foi onde eu comecei a viajar mesmo. Comecei a conhecer outros escritórios, grandes cases de sucesso de contabilidade. Fui para São Paulo, fui fazer mentorias, fui fazer cursos, para se especializar. Para entender mesmo que o projeto era outro, né? Porque a gente já vinha numa pegada diferente já, né? Porque uma coisa que nunca fez sentido para mim, desde quando eu comecei com o escritório, era com base nas experiências que eu tinha dentro dos outros escritórios, é que não fazia sentido para mim ter um malote para o empresário encher de papel dentro, para começo do mês alguém passar a pegar e muitas vezes ficar jogado num canto durante meses e tudo mais. Ou seja, que tipo de informação que isso gerava? Processamento atrasado e tudo mais, então não fazia muito sentido para mim. E aí a gente já nem tinha malota, a gente já trabalhava com outras informações, o cliente compartilhava via Google Drive, via OneDrive para nós, informações, preenchia planilhas, mandava, gerava relatórios do sistema interno, mandava, e a gente ia escriturando contabilidade dessa forma. Aí, em 2019, aí que eu comecei a olhar outros cenários, né? E aí a gente revolucionou o escritório na questão de 2019, foi onde a gente começou o investimento na parte de tecnologia mesmo, de ter ferramentas, ter cruzamento de dados, ferramenta que buscasse informação e ferramenta que levasse informação para o cliente. Para contextualizar aqui, para quem não conhece a ICECOM, hoje a ICECOM ela se destaca aí no meio tecnológico. Então, uma empresa de contabilidade onde ela está muito no ramo tecnológico, aí muito tecnológica, né? E nos conte, Maia, um pouquinho como que foi esse estalo, assim, para ir para esse lado mais tecnológico, o que você achou que foi fator determinante, assim, que você realmente falou, não, preciso, né? Sim. Foi essa mudança de mindset em entender que eu não tinha que ser contador, que eu tinha que ser empresário, né? Foi aí que aconteceu. Isso aconteceu ali em 2019, comecei em 2019, que foi onde a gente começou. Onde eu busquei, que eu fui, viajei e tal, e aí eu trouxe tecnologias, trouxe ferramentas para dentro do negócio. E aí a gente começou a implantar e as coisas começaram a andar. E aí eu comecei a buscar novas oportunidades, né? Aí em 2020 a gente tivemos uma fusão, a gente acabou trazendo uma carteira de clientes, né? E aí a gente teve uma experiência aí, né, de sociedade nesse meio tempo. E aí a gente continuou investindo. Aí, no começo de 2022 agora, né, essa sociedade ela se dissolveu e aí a gente retomou de novo, já aí reinvestindo de novo nessa parte de tecnologia. Hoje a gente sabe que o que a gente tem de ferramentas de cruzamento de informação, ferramentas que geram valor para o cliente, que trazem informação para nós, que levam informações e que fazem com que o nosso processo que seja menos dolorido, 2022 foi o ano que realmente a gente investiu mesmo. Então a gente sabe que o que a gente tem hoje é poucas empresas de contabilidade na região que tem, né? Que tem esse viés tecnológico e aí, né, nessa contrapartida, nessa jornada, né, Lu, vale a gente ressaltar também que a gente começou a olhar para outros produtos, né? Eu comecei a olhar para outros produtos, não só em contabilidade, né? Então, hoje os nossos clientes contam com ferramentas de tecnologia, gestão, sistemas de gestão, ERPs, onde a gente implanta no cliente, e é nós que implantamos, nós que damos suporte, toda a estrutura fica por aqui. A gente tem a parte de recuperação de tributos, para entender aquele cliente que pagou de forma indevida tributos ou não. A gente tem essa parte de recuperação de tributos. A gente tem a parte de registro de marcas e patentes, né, que muitos empresários começam
desenvolve uma marca legal, começam a trabalhar, investem nela, mas esquecem do mais importante, né? Isso. Que é fazer o registro dessa marca. Então, a gente trouxe isso para o nosso portfólio também. Então, a gente hoje não é só uma empresa de contabilidade. Nós somos uma empresa de contabilidade porque nossa essência é contabilidade. A gente começou com contabilidade. Nós temos muitos outros serviços hoje atrelado à contabilidade que a gente direciona para os nossos clientes. E aí hoje a gente tem estrutura jurídica, a gente tem estrutura de legalização, estrutura de licitação, estrutura de enfim, contábil, fiscal, consultoria, tributária, a gente tem toda uma estrutura por trás disso. E agora falando assim um pouco da área de estética, né? Porque muitas esteticistas que acompanham, eu acredito que, assim como eu, né, muitas vezes a gente é aquele negócio que você falou de começo, né, de empreendedorismo, aí a gente se preocupa em ser o melhor profissional, então, o melhor contador, mas não se preocupa em ser realmente um empresário. E aí acontece muito no ramo da estética também, a gente se preocupa muito com o que a gente vai oferecer de melhor para os nossos clientes, em ser o melhor profissional, mas esquece que somos uma empresa, que somos empresárias também, né? E a contabilidade no ramo da estética, o que você acha fundamental e como a contabilidade ajuda aí no ramo da estética? O que é importante as esteticistas saberem sobre né, controle aí, e realmente a contabilidade auxilia na estética? Certo. Então vamos lá. Eu acho que o que mais a contabilidade ajuda, né, para o segmento de estética é a questão do planejamento. O que é melhor para você? Trabalhar na tua pessoa física ou trabalhar como PJ? Então a contabilidade vem nesse viés, tá? Para te tirar dessa dúvida, fazer essa estruturação de planejamento tributário, para que você não tenha surpresas, para que você trabalhe de forma legal, dentro da legalidade, né? Dentro da legalidade, sem ter que ter sustos lá na frente, ou até porque é o seguinte, o porquê da legalidade? Porque é um contato direto com a saúde, né? Então você tem toda a parte sanitária, tem toda a parte essa parte de regulamentação que a empresa de contabilidade ela faz todo esse processo, deixa tudo prontinho lá para o profissional, né? E aí, claro, tem funcionários? Não tem funcionários? Se tiver, como que vai ser? Vou registrar na pessoa física? Vou registrar na pessoa jurídica? Como ter uma pessoa jurídica? Então, esse segmento, nesse ponto, é que a contabilidade dá toda a estruturação de regulamentação, de deixar legalizado o negócio. Tá? E aí, muito mais que isso, é o processo de gestão. Tá? É o processo de gestão. Esse apoio, né? Esse apoio que é o pegar pela mão. Vocês prestam consultoria também? A gente presta consultoria também. Aí é pegar pela mão, é olhar os números, e poder transformar em números. Porque é aquela coisa, muita gente esquece que, mas eu anoto tudo que entra e tudo que sai. Ótimo, anota, mas e daí? O que você faz com isso? Se você não faz nada com isso, tem um ditado do Ângelo, que é um amigo meu lá de Porto Alegre, ele é contador também, empresário contábil, e ele sempre fala que números parados não fazem história. E é a mais pura verdade. Então, assim, e é o que acontece muito hoje. A rotina do empresário, principalmente do pequeno empresário, que não tem uma estrutura robusta por trás dele, ou muitas pessoas ajudando, onde ele tem que produzir, vender, comprar, ou prestar serviços, atender cliente e tudo mais, ele acaba às vezes não tendo tempo de poder fazer toda essa gestão, ou às vezes até faz, anota tudo que entra, anota tudo que sai, mas não tem tempo para olhar para os números. Sim. Então assim, mas eu anoto tudo que entra, anoto tudo que sai, e você não faz nada com isso. O que você está tendo de lucro? Quais são os teus custos? O que está mais sugando esforços financeiros dentro do teu negócio? Nossa, né? Sabe, uma coisa muito interessante é que no início, quando eu comecei, a gente realmente não olha como um olhar empresário, né? E a gente se baseia no quê? No que achismo. Achismo. A maioria está cobrando tanto. Então, eu vou lá e vou cobrar, né? Mais ou menos o que a minha concorrência está cobrando. Só que aí tem uns detalhes muito importantes, né? A luz, o aluguel, o serviço em si, não é só o que você usa, que você vai ali realmente está... eu comprei uns produtos lá, vai render tantas aplicações, então, né? Vou cobrar mais ou menos isso.
Gente, eu vejo assim, ó, não tem... As pessoas, elas esquecem de somar o que parece invisível, né? Então, você está atendendo um cliente, a luz tem que estar inclusa, a gente usa EPIs, né, de segurança. Sim. Então, assim, a luva, a máscara, o cliente tem que estar pagando. Isso, né? É custo. Isso é custo. Então, muitas pessoas não colocam, realmente... Sabe o que acontece muito na minha área, assim? Dá uma baixada no movimento, vamos fazer uma promoçãozinha. E aí a pessoa vai lá e joga um preço aleatório. E aí, se ela for somar, se assusta, porque ela tá pagando para trabalhar. Então, a gente olhar para o nosso negócio de uma forma ampla, né? Como empresário. Olhar de empresário. Isso é um olhar de empresário, né? Isso que você falou, Lu, é muito importante, tá? Isso é muito importante. E acho que não só mas o meu concorrente lá tá fazendo isso, né? E aí existem as falsas, além do achismo, né? É aquela falsa noção do que eu tô fazendo é o bom pro meu negócio. E não é, cada negócio é individual. Exato. E eu sempre digo o seguinte, ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Então não é porque o teu vizinho ou o teu concorrente, o principal concorrente, está praticando um preço diferente que você também vai praticar. Tá? Então assim, mas o meu concorrente está fazendo essa sessão de vou chutar aqui, tá, Luna? Tá. Tá fazendo essa sessão de limpeza de pele aqui por R$200. Eu vou fazer por 150. Mas se alguém pichinchar, eu vou fazer por 100. Viu? Mas com base bem no mais quê? Baixos os valores aí. A gente vê assim... Com base no quê? Uma prostituição muito grande. Só que isso tá, Lu, isso tá em todos os segmentos. Em Todos. todos os segmentos vai ter esse problema. Vai ter esse problema. A diferença é que qual é a sobrevivência dessas empresas? Essas empresas que não sabem os seus números, não sabem os seus custos, não sabem qual de fato é o preço de venda que pode praticar, ela tem uma vida, uma vida útil muito curta. Tá? E aí, depois a conta chega. E muitas vezes o processo se torna já irreversível. Porque acumulou-se tanto prejuízo ou captou-se tanto recurso de fora para pôr dentro do negócio, para poder se manter, que já não consegue mais dar a volta. Tá? Então, o que é importante? Primeiro, visão de empresário, não visão de profissional. Segundo, conhecer os seus números. Estar com os seus números desde o primeiro dia em diante. Começar sempre assim, tá? Eu sempre digo que empresários de sucesso, eles têm alguns vínculos entre eles, né? Se você pegar todos os empresários, se você pegar os empresários de sucesso que você conhece, você vai ver que todos eles têm propósito no seu negócio, todos eles conhecem o seu negócio, são conhecedores do seu negócio, e todos eles conhecem os seus números, né? Então, ter propósito, conhecer o seu negócio, conhecer o seu produto, saber o que você está fazendo, o que você está oferecendo para o teu cliente, e mais importante que isso é conhecer os seus números. Quem não conhece seus números está perdido. É aquele ditado, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E no meio do empreendedorismo, quem dita essas regras, quem trilha esses caminhos são os seus números, tá? Então não é o número do teu vizinho, do teu concorrente que vai refletir no teu negócio, tá? É claro, existem estratégias de mercado? Existe. Você tem que aplicar as estratégias de mercado? Existe. Você tem que conhecer teus números, porque o teu aluguel é teu, porque a tua energia é tua, porque aquele lá consegue fazer mais barato, tudo bem, mas ele não paga energia porque está na casa do pai, na casa da mãe, está usando um gato do vizinho, entendeu? Então cada um tem aquele lá usa um produto de péssima qualidade, aquele lá reutiliza as luvas, reutiliza alguma coisa, né? Reutiliza EPIs. Então o barato sai caro depois, né? O barato sai caro, exatamente. E é muito interessante porque, por exemplo, né, muitas pessoas, como nós somos de humanas, né, aqui falando do ramo da estética, né, era muito engraçado que na faculdade, assim, tinha uma sominha lá, a gente tinha aula de administração, né, básica, e tinha uma sominha lá, qualquer sominha, não sei, sou de humanas, né, é muito comum isso acontecer na área de humanas, né, tanto estética quanto outras áreas. Mas me chamou muita atenção numa imersão que eu fui, em que a moça que estava conduzindo lá, ela comentou sobre como a gente tem uma relação errada com os números.
Então, desde criança, você gosta de matemática? A maioria não gosta, né? Sim. E aí, isso vem de uma crença também desde a infância. Não gosto de números, né? Na maioria das pessoas, né? A maioria com quem a gente conversa, eu não gosto de números, eu não gosto de matemática, eu não quero somar, vixe, não quero nem ver quanto eu gastei esse mês, Sim. né? Então, a gente vem com essa crença de que a gente, deixa pra lá, vai fazer a contabilidade do mês ali, deixa pra lá, não quero nem ver, né? Então, assim, chamar a atenção o quanto isso é importante, olhar para o seu negócio como um todo, né? E olhar o quanto os números são importantes. E tirar essa crença porque quando a gente encara, aí que a gente vê a realidade, né? Então, quanto isso é importante, a gente olhar para o nosso negócio como um todo. Então, assim, Ismael, hoje gostaria, assim, de que você deixasse, assim, os pilares, né? Você já comentou sobre alguns, mas o que realmente você acha importante em todas as áreas, independente, né? Para que você realmente seja um empreendedor de sucesso, que você realmente tenha uma empresa aí bem consolidada. Legal, bacana. Eu vou seguir um pouquinho nesse viés que você já trouxe, tá? Que é a questão de, eu não gosto de matemática, eu não gosto disso, tá? Mas antes eu vou só fazer um parênteses aqui, tá? Para quem paga a conta, né? Quem paga a conta, né? A Secom Contabilidade Inteligente é uma empresa de contabilidade que a gente está aqui no bairro Alvorada, aqui em Francisco Beltrão, e que a gente atende clientes no Brasil todo. Tá? A gente está com clientes hoje em vários estados, tá? Através dos processos digitais que a gente traz clientes de vários estados e a gente consegue dar suporte e atender mesmo à distância. A gente entendeu que isso faz sentido, tem trazido bons resultados para os nossos clientes e bons resultados para nós, tá? E voltando um pouquinho para o nosso assunto, falei um pouquinho da Secom, merchan, perfeito, gratuito, né? Estamos aqui para isso. Deixa eu te falar, então, assim, dando sequência, assim, e pegando um pouquinho do viés que você estava comentando, é que, eu não gosto de matemática. Legal. Eu acho que o mais importante, acho que o pilar que a gente pode deixar é o seguinte, a gente não tem que olhar como se a gente não gostasse. Tudo é importante, a gente pode não ter familiaridade com aquilo, mas a gente encarar com um desgosto, tá? Ele não vai trazer um resultado tão positivo para o nosso negócio. Então, assim como as pessoas falam, eu odeio política. Porque política está no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. A gente não gosta das pessoas que fazem a política muitas vezes. Mas a política, ela é de extrema importância. A política, inclusive, ela afeta diretamente os nossos negócios. No nosso caso específico, como empresa de contabilidade, a política é que cria as legislações e leis e tudo mais, e é o que a gente ouve o empresário reclamando, às vezes, mas eu pago muito disso, mas tem essa contribuição, tem aquilo. Cara, mas qual é a tua participação nisso? Fechar os olhos e, eu não gosto disso, eu não quero me envolver com isso, não quero saber disso, cara, você vai pagar a conta, Então, assim, conhecer os seus números. Não é porque você não gosta de matemática que você não vai conhecer os seus números. Então, conheça os seus números. E todos os números têm a mesma importância. Desde uma simples despesa bancária até um custo operacional mais expressivo, custo de aquisição de mercadorias, um custo da prestação de serviço e tudo mais. Todos os números são importantes. O empresário, às vezes, ele acha, mas isso daqui estou pagando R$30 por mês, isso aqui, nem sei do que é esses R$30 que está debitando a minha conta aqui, mas está indo, mas esquece que no final de um ano são R$360, falando de R$30. E quantos outros R$30 estão saindo do seu negócio e muitas vezes estão sufocando o teu fluxo de caixa por um simples não gosto de matemática. Exato. Não gostar de matemática não significa que você não possa gostar dos teus números. E quando você começa a olhar para os teus números com um olhar de empresário, que você começa a entender que faz sentido, você começa a se apaixonar por eles, porque eles realmente vão trilhando a tua história. Sim. Tá? Então... E eu, agora, lembrando aqui para contextualizar, a Secom, ela tem alguns aplicativos, né? Você pode comentar sobre isso? Tem aplicativos que ajudam ao empreendedor acompanhar o seu negócio ali no celular. Hoje os nossos clientes, eles contam, assim, nós temos as ferramentas de consultoria onde a gente pode disponibilizar
para os nossos clientes. Não são todos que têm acesso a essa ferramenta, porque aí é questão contratual e tudo mais, tá? Mas a gente deixa isso exponencial para que todos os clientes saibam que a gente tem isso, que a gente leva esses números. Inclusive, esse faz parte de um projeto um pouco diferente que a gente eu tenho trabalhado nos últimos dias com fechamento de agenda. A minha sexta-feira está exclusivamente para atender clientes. Então, todos os clientes. A gente vai passar por todos os clientes, levando um pouco de consultoria para todo mundo. Inclusive aqueles que não têm um contrato de consultoria previamente explícito com a gente, mas a gente está levando essa 1 hora de consultoria para todos os clientes. Então, quem é nosso cliente que ainda não teve essa 1 hora, calma que vai chegar, tá? É porque a agenda tá apertada, tá? Sim, os nossos clientes hoje, eles têm relação com nós através de um aplicativo, tá? É por lá que a gente tem... mas é um atendimento frio? Não, o atendimento é humanizado. Aqui a nossa contabilidade ela é feita de pessoas para pessoas. Nós temos viés tecnológico? Temos, mas nós não saímos do humanizado. Então, são pessoas atendendo direto os nossos clientes. Inclusive, todos os nossos clientes têm meu número de WhatsApp particular e me chamam a hora que querem e tá tudo certo, tá? E a gente está aí e atende com o maior prazer. A gente tem maior satisfação de poder ver que um cliente está chamando. Que interessante. Então, vocês evoluíram tecnologicamente, mas sem abrir mão do humano. Sem abrir mão do humano. Isso é super importante. É isso aí. Então, as pessoas estão aqui para atender as pessoas mesmo. Por quê? Empresas são feitas de pessoas, não são? Claro. Então, nós temos que ser pessoas atendendo pessoas. Total. Sim, nós temos aplicativo. Hoje, os nossos clientes, todos eles têm um aplicativo lá no seu celular e é por lá que há a transição de obrigações, de documentos e tudo mais. Inclusive, é por lá por esse aplicativo, por esse sistema que eu consigo acompanhar toda a eficiência do negócio. Se todas as obrigações acessórias que nós temos como empresa de contabilidade estão em dia, se a equipe está fazendo, se a equipe está levando em dia, se não está, se tá, por que está, se não está, por que não está. Mas sim, os nossos clientes contam com um aplicativo lá na ponta para facilitar essa relação aí. Perfeito. Então é isso. Hoje o Café com Ouro foi super especial aí, falando de contabilidade, de empreendedorismo. E aqui na sede da ICECOM, um prazer estar aqui nesse lugar lindo, fantástico. Então, se você não é cliente da ICECOM, você está perdendo aí uma tecnologia onde eles disponibilizam e auxiliam aí você a crescer no seu negócio. Então, muito obrigada, Ismael. Se você quiser deixar aí algum recado para as pessoas, se quiser deixar uma frase motivacional. Ai, que legal, Lu. Obrigado, tá? Obrigado, é uma honra poder estar recebendo você, a tua equipe aqui na nossa sede, tá? É um orgulho para nós e a gente já tá junto há longas datas já, né? Sim. Mas o recado que eu deixo é muito disso que a gente já falou, tá? Olhe para os seus números, Todo número é número, não importa qual seja. Tá? Eu acho que todos eles contam uma história, todos eles podem te dar um discernimento do seu negócio. Tá? Os números eles podem te levar para um lugar que você não queira, mas eles também podem te tirar da onde, se esse lugar que você está é um lugar que você não queira. Então olhar para os seus números, os números eles são de extrema importância, tá? A gente acompanha mercado, tem que acompanhar mercado, tem que olhar o que a concorrência está fazendo, como que a concorrência está se moldando, né? O que estão fazendo, o que estão trazendo de diferente, mas a gente não olha os números da concorrência, os preços praticados e tudo mais, a gente pode levar como base, mas cada negócio é um negócio, cada negócio é único, e finalizando dizendo que ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Então, você que é empresário, você que é profissional da área, seja da área da estética ou de qualquer outra área, seja empresário. Porque antes de ser o profissional que você deve ser empresário. Só assim você vai conseguir ter liberdade, ter êxito, ter sucesso no teu negócio. É isso, muito obrigada. Obrigado. E segunda-feira nós temos mais Café com Ouro, 6h30 da manhã. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para você receber a notificação e nos siga lá no podcast Café com Ouro. Até mais.